Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos iniciar com a oração Rainha do Céu, que está no nosso livrinho, na página 5. Amém? Iniciemos então. Rainha do Céu, aleluia, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós, Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Eucaristia deste domingo. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa e rezamos na intenção de todos os dizimistas. Também celebramos pelas seguintes intenções: pelos falecidos Zilda Cisto dos Santos, Cátia Selene Souza Santos, Olga Maria de Jesus, Natanael Jesus Silva, João Guilherme Sóbio e Iracema Ramos, Antônio Azevedo, Abel Moisés, Luiz Polino dos Santos, Edmund Escávio, Jorge Vieira Escávio, Adalto Barros, a mim, falecido ontem, Maria Márcia, João Serra, Gustavo Alvarenga, Geraldo Carvalho, pela saúde de Maria Geralda Silveira, Cecília Carvalho, João Pedro Silveira, Vivian Ruide, Leila Eliana, Marici e Ricardo Silveira, em ação de graças do Valdir Souza Lopes, dos sacerdotes e pela intenção que cada um de nós trouxe no coração nesse domingo. Deus, em sua infinita misericórdia, pela morte gloriosa e ressurreição de seu Filho, restituiu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia da semana, num domingo como este, que o Senhor ressuscitado entrou no meio dos discípulos e lhes concedeu o dom da paz. Diante de sua presença, acolhamos este dom e disponhamos a ser testemunhas de sua misericórdia e construtores da paz. Participemos com fé e alegria desta Santa Eucaristia. Rezemos de maneira especial por todos os dizimistas. O dízimo é um gesto de amor e partilha que se traduz em evangelização. Com alegria nesse tempo da ressurreição do Senhor, iniciamos nossa celebração cantando o canto número 248 do livrinho. Por sua morte, a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como criancinha recém-nascida, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Aleluia. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos os necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. E na alegria manifestemos nosso louvor ao Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vosso consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito
Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor ressuscitado veio ao nosso encontro com Sua Palavra, que ilumina a nossa vida. Reconheçamos o Senhor que agora nos fala e abramos o coração para acolher a Sua voz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim um Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor Ele foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem se murcha, o que é reservado para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo, sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obterei aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados no meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo, sobre eles e disse: receberei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram os seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados
hoje começa dizendo assim, né? Ao amanhecer daquele dia primeiro da semana, e quem talvez participou ou leu a palavra de Deus durante essa semana percebeu que Jesus, no mesmo dia de Páscoa, apareceu muitas vezes, né? Várias vezes ele apareceu, vários dias vimos assim que Jesus foi aparecer, se mostrando, porque ele tinha pressa de que essa notícia da sua ressurreição se divulgasse. Portanto, e hoje também, primeiro dia da semana, naquele dia, Jesus aí está também aparecendo. Então, aí mostra o quê, né? Com as portas fechadas, lembremos, né? Meio do mundo, né? Mataram Jesus, que nós conhecemos o próximo, verdade? Então, estávamos aí, né? Estávamos todos aí. E então Jesus entra e deseja a paz esteja convosco. Podemos imaginar como estava o coração dos discípulos depois daquela tragédia da Sexta-feira Santa. Aí tudo aquilo que eles tinham vivido, né? Também nós, às vezes, acontece conosco isso, né? Não temos um acontecimento voluntário, mas demoramos alguns dias para voltar à normalidade, né? Aquilo que a gente fica aí preso na nossa consciência, na nossa mente. Então, assim estava o coração dos discípulos também. Então, a paz era aquilo que eles mais precisavam naquele momento. Então, pronto. Aí, Jesus deseja a paz também. E aí depois, então, Jesus, olha só, recebeu o Espírito Santo. Olha só, uma aspecto importante. E depois diz assim: a quem perdoaram os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoados, eles serão perdidos. O que é isso? O sacramento da penitência da confissão. Olha só. Aí surge justamente o sacramento da reconciliação. Portanto, não foi uma invenção da igreja, não foi. A quem perdoaram os pecados, esse sacramento é tão importante que nos devolve assim a paz interior, né? Com o perdão de Deus e a sua misericórdia. Por isso, hoje também, proclamado pelo Papa, então Papa João Paulo II, hoje é o dia da misericórdia divina, justamente por causa disso, né? O sacramento da reconciliação, onde nós sempre nos confiamos para renovar nossos compromissos e viver na fidelidade do Senhor. Então, nós temos aí o caso do Tomé, do Estado, depois colocou todo mundo em cristão, chamou todo mundo de mentiroso, depois Jesus, outra vez, outro dia depois, como se fosse hoje, Tomé, vem cá, olha aqui a tua mão, olha aqui o dedo, que não seja assim que quero que faça. E ele Tomé acaba fazendo uma profissão de dele, meu Senhor e meu Deus. E depois é importante também depois acreditaste no Cristo, bem-aventurados os que creem. E aí estamos nós, na verdade. Estamos nós, acreditamos, aqui estamos, justamente na presença do ressuscitado. Bom, é assim. Depois nós temos também a carta de Pedro hoje, né? Então, justamente, Pedro nos diz assim: pela ressurreição dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva para uma esperança incorruptível. Portanto, tudo se abre justamente a partir do acontecimento passado, né? Essa perspectiva de vida em plenitude. Depois assim também diz o Pedro, né? Sem ter visto o Senhor, vós não amais. Sem ouvir ainda nele acreditais. Isso será, portanto, para nós fonte de alegria. Portanto, olha só, né? Reafirmemos cada vez mais a nossa fé no Senhor, que venceu a morte por ressuscitar. E então, como consequência de tudo isso, da ressurreição, o que nós temos? Uma maneira nova de viver a luz do ressuscitado, né? Retomando justamente todos os seus ensinamentos. E aí nós temos o que é a experiência da primeira comunidade. E nós vamos ler agora, durante todo esse tempo pascal, o livro dos Atos dos Apóstolos, essa é a primeira leitura, onde justamente esses atos significam como que as datas, né? A narração daquilo que aconteceu. E vai mostrando justamente como essa comunidade reagiu a partir do acontecimento pascal. E aí, então, olha só como essa comunidade vivia. Então, primeiro, eram perseverantes, unidos no ensinamento dos apóstolos, portanto, a palavra de Deus, o ensinamento da igreja. Depois,
na comunhão fraterna, portanto, olha só, também a fraternidade, né? Essa nova maneira de viver à luz do Evangelho. E na fração do pão e nas orações, portanto, uma menção também à Eucaristia. Olha só, quantos elementos que nos são oferecidos para que nós possamos viver intensamente esse tempo pascal. Mas eu queria assim, voltar ao Evangelho um pouquinho. Disse que quando Jesus veio, estavam todos dentro do Tomé. Depois Jesus Tomé chamou todo mundo de mentiroso, é verdade? Não? Jesus aparece de novo. Então, a pergunta é: onde é que estava Tomé quando Jesus veio a primeira vez? Onde andaria ele? Eu também não sei. Mas somente eu sei que Tomé não estava onde ele deveria estar. Ele deveria estar junto com a comunidade. Né? Por isso ele não viveu a experiência e depois duvidou também da palavra dos demais. Então, como é importante a oração também, como uma consequência lógica. Hoje nós temos, infelizmente, na igreja, se dizem assim, muitos católicos fervorosos, que não estão de comunhão com a igreja, não. Nós somos domésticos. Eu vi ontem também na internet, gente se programando contra a CNBB, Conferência Episcopal, não sei mais o quê. O saudosismo tremendo, meu Deus, é falta de comunhão. Falta de comunhão. Isso, né? Somos domésticos hoje, que se apegam às suas tradições e não querem caminhar com a igreja. Né? Então, eu creio que essa comunhão, essa experiência que tu vê, ela ainda hoje é válida para muita gente que não é capaz de caminhar com a igreja. Então, às vezes, a impressão é que só essa pessoa está certa, toda a igreja está errada, está no mesmo papo. Né? Aí eu aprendi uma coisa também, quando eu comecei a teologia aqui em São Paulo, né? Comecei também a dirigir aqui em São Paulo. Do ponto de vista novo assim. Então, aconteceu que ele deixou o semáforo e eu fiquei no meio do cruzamento, assim, né? Aí chegou o guarda e disse assim: todo mundo está certo, todo mundo está errado, só você está certo, né? E ó, aqui no negócio, assim, às vezes na igreja também, né? Esses grupos fanáticos, privados, essas coisas, não são capazes de comunicar com a igreja toda, né? A igreja é iluminada pelo Espírito Santo, do nosso Papa, do nosso Bispo. Então, a experiência de Tomé nos faz pensar a necessidade de caminhar com a igreja. E, portanto, elas têm presente também um outro aspecto importante, né? Temos que Jesus, pelo menos no Evangelho, que ele se manifestava sempre na comunidade e vice-versa sozinho. Né? Então, a Assembleia Reunida também é lugar da manifestação da ressuscitado. E às vezes não, né? Participamos tanto da comunidade das celebrações. Nós pedimos que porque também nós caminhamos com a igreja, aceitemos, né? A palavra do Papa, dos nossos bispos, enfim, as orientações da igreja, para que nós não nos irritemos, né? Para que sejamos mesmo uma comunhão completa com essa igreja. Então, eu colocaria outra coisa assim, que todo mundo pode discutir até. Uma pessoa que não está entregando comunhão com a igreja, nem deveria comungar na missa, porque não está em comunhão com a igreja, né? Mas aí deixa a consciência de cada um. Portanto, vamos pedir hoje ao Senhor que nos faça crescer sempre nessa comunhão com a igreja, caminhar juntos. Né? Então, a comunidade reunida, repito, é o lugar da manifestação. Esse ressuscitado também, e nos transmite justamente aquilo que nós precisamos também nesses tempos atuais: a paz, a serenidade. Né? Vivemos momentos muito complicados, né? Muitos conflitos, né? Muita gente perdendo a vida sem saber o porquê para quê. Nós teríamos essa paz que Deus desejou, realmente é aqui, já toda a humanidade sabe compreender o valor e a importância dessa paz que Deus tem. Vamos usar a nossa fé, creio em Deus.
nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeçou sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós e por sua divina misericórdia vem nosso socorro. Como os cristãos das primeiras comunidades unidos num só coração e uma só alma, suplicamos juntos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que acolhestes a fragilidade da fé de Tomé, permitindo-lhe ver para crer, fortalecei nosso esforço para sermos uma igreja que cada vez mais testemunha na fé, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé é provada. Concedei-nos a graça de não ceder às tentações, mantendo nossa confiança somente em vós, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que pela Páscoa nos fizestes provar de vossa misericórdia, chamando-nos à viva esperança e à humilhança que não nos deixa desanimar. Sustentai os fracos, consolai os doentes e socorrei todo o povo sofrido, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que constituíste os bispos como sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil, que irão reunir-se em assembleia, para que sejam sempre sinais de unidade e pastores segundo o vosso coração, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que quereis que todos os povos conheçam Jesus Cristo, amparai e fortalecei todos os dizimistas que com amor e generosidade contribuam para o processo de evangelização, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Tomemos o livro de canto na contracapa ao final, nós temos a oração do dizimista. Nosso domingo hoje é dedicado aos dizimistas. Recebei, Senhor, o meu dízimo, não é o nosso mal, porque não sois gentil, não é o nosso simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem perdemos, é meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é o que vós me destes. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Da mão que foi estendida no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu
nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. Oremos de nós irmãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos a santidade oferendas do vosso povo, e os que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados da confissão do vosso nome, e pelo batismo alcancem a felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo e nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas o maior júbilo louvado nesse dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo e destruiu a nossa morte, e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, que sobre nossos louvores suplicamos, vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis a abençoeis estes damos, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção unida ao seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, nosso Cristo Filho e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que se fundam neste altar, dos quais conheceis a fé e dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz das suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que eles esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Santa Virgem Maria e seu esposo
dos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, até todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos nossos servos e de toda a vossa família. Nós nos oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água do Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai os nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou banho em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a voz do Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção da ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, nossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Livrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Zita, Cátia, Olga, Maria, Natanael, Guilherme, Iracema, Antônio Azevedo, Abílio, Luiz Olindo, Ednei, Jorge, Adalto, falecido ontem, Maria Márcia, José, Gustavo, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedeu o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
felicidade perpétua, aleluia, e necessite Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Quantos elementos importantes que a palavra de Deus hoje nos oferece para que possamos viver intensamente esse tempo pascal, presença do ressuscitado, que se apresenta, a comunidade que procura viver segundo os seus ensinamentos, e o convite também do apóstolo Pedro, que nós promovemos essa alegria do sentimento do Senhor. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas apeguem a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a verdade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele nascera, quis se entregar, Deus se
para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer Essa vida escondida no pão. O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos da nossa comunidade retomamos na próxima quinta-feira, dia 16, a partir das 19h30, a nossa adoração eucarística vocacional. Todos estão convidados a participar, vamos rezar pelas vocações. Quinta-feira, a partir das 19h30. E no domingo, dia 3 de maio, nós vamos realizar a nossa romaria ao Santuário de Aparecida. Quem ainda não reservou sua passagem, na Secretaria Paroquial, o valor é R$ 95. É dia 3 de maio, primeiro domingo do mês de maio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta solenidade pascal e nos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna e da ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorreres os dias da paixão do Senhor, celebrais com o júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com corações voltando à festa das alegrias eternas. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos um bom domingo, uma boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Se Deus quiser, uma boa semana.